Que bom vê-los aqui, nesse convite para falar de cidadania. É sempre uma responsabilidade da Cocamar contribuir para que a gente possa ter um dia melhor. Né? Nós que temos por nossa natureza melhoria contínua, nós também temos que falar desse assunto, não só para as questões de processos, ou de produto, ou de serviço. Nós temos também que ter melhoria em conscientização, em racionalidade, em organização, em futuro. Isso é muito importante para a gente. Existe um movimento no Brasil muito delicado, que é um problema econômico que, de certa maneira, surgiu pela ingerência política. E ninguém pode admitir que seja possível nós, cidadãos, numa república, vivermos sem política. Política não é uma coisa deles, ou aqueles que são eleitos a cada 2 ou a cada 4 anos. Política é nossa. Nós elegemos as pessoas que vão conduzir um futuro que vai nos interessar, hoje, no presente e para o nosso futuro. Então, a gente tem que estar muito ciente desse assunto. Nós temos aqui junto conosco hoje o Lutero. Vem aqui, Lutero. O doutor Lutero é um amigo de longa data, um querido amigo. Ele é profissionalmente advogado, tem um reconhecimento mundial, trabalha com agronegócio, no mínimo há uns 40 anos que eu sei que você trabalha. E o Lutero tem um carinho muito grande pela Cocamar, e nós praticamente o respeito pelo trabalho que ele desenvolve, desde sempre. E, mais recentemente, o Lutero entendeu de que, no seu dia a dia, ele podia fazer algo mais pelo país do que simplesmente advogar ou exercer a sua profissão. É um pouco de cidadania que nós nos achamos como a nossa necessidade de também fazer alguma coisa. Ele tomou a iniciativa e fez primeiro. Então, o doutor Lutero preparou uma fala que pode ser feita por um grupo como este, por um grupo menor ou por um grupo muito maior, a respeito da responsabilidade que nós temos no ano que vem, que é um ano de eleição. Né? É uma eleição grande, nós trocamos muita gente amanhã, no ano que vem, cargos majoritários, cargos parlamentares, e a gente precisa ter muita consciência daquilo que vai acontecer. Nós não temos aqui, até por questão estatutária e legal, nós aqui não podemos falar de questões partidárias, e não é esse o objetivo. Nós não estamos querendo falar que o partido A ou o governo A está fazendo coisa certa ou coisa errada, mas nós queremos falar o seguinte: qual que é a responsabilidade de uma pessoa que nós vamos eleger o ano que vem? Como é que nós podemos montar, ou ouvir uma proposta e entender que ele está falando sério ou não está falando sério? Tem gente que faz proposta que vai mexer em coisa que não é da alçada dele fazer. Mas eu não quero entrar na fala do Lutero. Nós precisamos construir um Brasil novo. E está nas nossas mãos, ou mais diretamente na ponta do nosso dedo, como cidadãos, a oportunidade de nós construirmos um Brasil novo, e faremos isso através do voto consciente e responsável. Já foi o tempo de entrar naquela cabine de votação solitária e apertar o confirma de qualquer jeito e ir para casa assistir televisão, pescar, andar de bicicleta ou qualquer coisa. Aquilo é um ato sério, mais sério ou tão sério quanto casar. Quem não casou ainda, é bom rezar antes de casar, para casar certo. Fazer uma aventura, entrar para rezar depois, não funciona. Política é a mesma coisa, nós vamos ter que pensar bem para votar bem em 31 de outubro de 2018. O projeto Cidadão Brasil, não preciso dar informações, que o presidente já disse, isso não tem finalidade político-partidária. É pensarmos cidadania a partir da Constituição Federal, é isso que nos importa tratar aqui. Você e eu sabemos que a Lava Jato tem feito um bom serviço no Brasil, tirando lá de cima quem não pode continuar ou não pode estar lá em cima. A Operação Lava Jato, que nos remete à ideia de um posto, né, de limpar o carro, ela tem limpado o Brasil. A Lava Jato está limpando, mas nós não podemos, através do voto, nos tornarmos um suja-jato. O que eu posso me tornar um suja-jato? É elegendo
quem a Lava Jato está tirando, ou elegendo aqueles semelhantes àqueles que a Lava Jato está tirando. Porque se nós colocarmos iguais àqueles que estão sendo tirados, nós não vamos mudar o Brasil. E nós vamos votar errado e ficar eternamente lamentando um erro que já não deveria ser praticado mais. Votar pode ser certo e pode ser errado, depende da pessoa que nós vamos colocar lá. Todos vocês, ou grande parte aqui das pessoas, ao ver essa figura, se lembra do ioiô. Quando você joga o ioiô, como o nosso amigo ali está fazendo, qual a certeza que você tem quando você arremessa o ioiô? Que ele vai voltar em você. O ioiô volta em você. Então, tome cuidado quando arremessa ou joga ioiô. O voto volta. Guarde isso. Se você só guardar essa frase, eu já me dou por satisfeito na nossa comunicação. O voto volta contra ou a favor de quem votou. De que forma? Se você eleger um bom político, ele vai trabalhar bem dentro da função que nós vamos ver, e isso vai voltar em benefício de nós cidadãos que votamos bem. Se nós votarmos mal, esse político vai voltar contra nós em atitudes políticas, legislação e outros comportamentos mais que vão ser contrários ao nosso interesse. Então, o ano que vem, quando você entrar lá na cabine de votação, ao invés de você ler lá na maquininha verde a palavra confirma, eu sugiro que você leia ali a palavra arremessa. Eu e você vamos arremessar para o Congresso Nacional e para a Presidência da República, eu quero tratar de questões federais hoje, eu e você vamos arremessar um político para lá. Se for um bom ioiô, um político bom nesse sentido, vão voltar coisas boas para o país. Se fizermos um arremesso errado, vai dar problema. Então, vamos pensar nessa possibilidade real. O Brasil é uma grande empresa, vamos fazer essa analogia. O Brasil é uma grande empresa que, para ir bem, precisa ser bem administrada. A Cocamar é um exemplo de administração de alto nível, por isso a Cocamar tem ido bem. Se não tivesse a administração inteligente, consciente, dedicada que tem, a Cocamar não iria bem. O emprego na Cocamar não iria bem. O salário na Cocamar não iria bem. Olha o efeito de uma administração boa ou ruim. Uma boa administração produz uma boa empresa que gera emprego, gera renda, gera estabilidade social. O Brasil é uma grande empresa que, juridicamente falando, é administrada pelo Poder Executivo, no caso o Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Hoje o Brasil tem 28 ministérios. Só para você ter uma ideia, dentro da analogia que eu estou fazendo, os ministérios estão para o Brasil como os departamentos estão para uma empresa ou para uma cooperativa. São vários, certamente, os departamentos aqui da Cocamar. Para que a administração vá bem, o administrador principal tem que ter vários departamentos e pessoas sérias nesse departamento. Por isso, o presidente da República, quando ele vai administrar o país, ele vai ser auxiliado pelos ministros de Estado. E esses ministérios e esses ministros têm que ser pessoas sérias, exatamente para poder ajudar o presidente na função de administrar o país. Quando você olha lá em Brasília, lá na cidade, lá você já ouviu falar a Praça dos Três Poderes. O que quer dizer lá? Que dentro da nossa república, como é próprio, nós temos três poderes que organizam o Estado: o poder executivo,
que é o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República, o vice-presidente, o poder legislativo, que fica entre o poder executivo e o poder judiciário, onde está o Congresso Nacional, onde ficam, então, senadores e deputados federais. E aqui o poder judiciário, que para nós não vai importar tratar dele agora, porque nós não elegemos ministro do Supremo Tribunal. Nós só elegemos o poder, componentes do poder executivo e do poder legislativo. Portanto, é desses dois que nós vamos tratar hoje mais diretamente. O poder executivo, portanto, o presidente da República, na administração que ele faz do país, ele é o grande administrador do país. Uma das coisas que está diretamente ligada à função do presidente ou da presidência da República é organizar o orçamento do país. Como qualquer empresa que quer ir bem, ela deverá saber organizar o orçamento e dizer quanto que nós vamos arrecadar este ano, ou já arrecadamos, quanto que nós vamos aplicar, no que nós vamos aplicar para que a empresa vá bem. O presidente da República, nessa função também de organizar o país, administrando diretamente e através dos seus ministros de Estado, ele tem que fazer o orçamento da República. Sim, o Brasil tem um orçamento para gastar em saúde pública, transportes, infraestrutura, segurança, educação e coisas do gênero que fazem parte da função do Estado brasileiro organizar para que nós, cidadãos, possamos ter um país bom. O problema político é gozado a gente pensar isso, e como o Didi disse aqui, é impossível um país, a não ser numa ditadura, que não é o nosso caso, nem queremos que seja, é impossível ter um país sem político. A possibilidade é ter país com bons políticos, ou com maus políticos, mas é impossível não tê-los. Dessa forma, o que nós precisamos fazer é ter bons representantes, que nós colocamos lá pelo voto e damos a ele o que chama de mandato político. Você já viu muitas vezes essa palavra mandato e também a palavra mandado. Mandado judicial é ordem para ser cumprida. Mandato é procuração. Por exemplo, eu sou advogado. Se porventura vocês forem me contratar para advogar em favor de vocês, vocês vão me dar uma procuração. Vocês vão me dar poderes para que eu fale em nome de vocês tudo aquilo que convém falar para que o direito de vocês seja protegido. Quando nós elegemos um político, nós damos a ele um mandato político para ele fazer em nosso favor tudo aquilo que deve ser feito, porque nós demos poderes para isto. Aí você vai dizer, Lutero, mas o que eles têm feito, não têm feito em nosso favor. Por que eles não têm feito em nosso favor? Porque nós não estamos escolhendo bem o nosso representante político. É a mesma coisa do advogado. Vocês sabem que devem tomar cuidado com o advogado, tá certo? Isso é uma máxima. Mas, mesmo assim, existem bons e excelentes advogados. Para você ter o seu direito bem defendido, você precisa escolher um advogado que seja competente e honesto ao mesmo tempo, para você dar a ele o poder de ele falar em seu nome. Isso também é no que diz respeito à política. Nós vamos ter que escolher homens e mulheres, e tais homens e mulheres existem, que sejam suficientemente capazes e honestos para dirigir o país nos próximos 4 anos. Você vai dizer, Lutero, mas é possível encontrá-los? Sim, mesmo que seja procurar agulha num palheiro, nós vamos encontrá-los, porque nós não podemos entregar o Brasil a qualquer pessoa. Não podemos mais. Se fizemos isso outrora, pagamos e estamos pagando um alto preço por isso, mas agora será diferente. Eu e você estamos já alertados o suficiente para dizer, não vou dar a procuração política para qualquer pessoa, porque se for para qualquer pessoa, nós sabemos que o nosso direito como cidadão não será respeitado. E observe isso, o presidente da República,
você coloca ele lá por 4 anos para ele administrar o Brasil. Se for um péssimo administrador, imagina o que será o país daqui 4 anos, ou a partir de 2018. Pense isso se a Cocamar tivesse um mau administrador durante 4 anos. No final de 4 anos, sabe o que aconteceria? Você não estaria trabalhando aqui, porque ela teria enxugamento do quadro pela má administração. Assim é no país. Se nós errarmos e colocarmos agora um mau administrador, nós pagaremos um preço muito alto. E sabe só quando que nós vamos ter condição de corrigir isso se voltarmos errado em 2018? Somente em 2022. É muito tempo. E nós corremos risco nesse sentido. 28 ministérios, os ministros de Estado não têm mandato. É o presidente da República que escolhe os ministros que ele quer colocar lá na Casa Civil, na Defesa, Ministério da Defesa, Ministério de Desenvolvimento Agrário, Ministério de Agricultura e tudo mais. Então, nós escolhemos o presidente da República, ele escolhe os ministros que ele quer que vá auxiliá-los na administração do país. Observe como é consequente a nossa eleição. Você escolhe alguém que vai escolher outros para ajudá-los a administrar. Se esses outros, ministros de saúde, educação, ou seja, forem maus auxiliares, nós vamos ter um país mal conduzido. Vamos falar do orçamento da República, que é coisa que o presidente da República faz. Que é orçamento? É o presidente da República, no seu governo, dizer quanto que o país vai arrecadar naquele ano, quanto que ele vai gastar e no que vai gastar. Olha, o orçamento do Brasil deste ano de 2017 foi de 3 trilhões, 450 bilhões de reais, que em 2017 o governo federal arrecadou de impostos, tributos, taxas e outras coisas mais, que deveria ser empregado no país para o país ir bem. É claro que o governo federal, a União, ela tem endividamento público. Então, essa arrecadação toda nem sempre vem para a saúde, para a educação, para o transporte, para outros lugares importantes do país. Mas imagine isso, em 2017, o orçamento foi de 3 trilhões de reais. Imagine que só se 1 trilhão disto fosse aplicado em saúde pública, ou em segurança, ou em transportes urbanos, ou o país já seria outro. É muito dinheiro, que nós temos visto pela imprensa aí, como isso tem vazado para outros cantos. Olha, político bom não desce do céu para tomar posse no Congresso Nacional. Político ruim não sobe do inferno para tomar posse. E eu e você colocamos lá. Então, se o país for mal por causa de um político mau, a responsabilidade tem que ser cobrada de nós mesmos. Por isso que a coisa é muito séria. O orçamento, como é que o presidente da República faz? Ele monta o orçamento, manda para o Congresso Nacional, deputados e senadores, para avaliar a proposta de orçamento, e aí aprova o orçamento. E aí começa, então, a administração do país fazer a aplicação dos recursos. Quem é você aqui? Esse ou esse? Nós aqui, né? O governo faz um orçamento maluco, e como o governo não produz nada, quem que põe dinheiro no orçamento do país? Nós, através dos impostos, que o governo acaba se alimentando, cada dia mais gordão, e a gente cada dia mais enxuto. Não é de saúde, não, isso aqui é de deficiência mesmo. Ou seja, vai tirando do nosso prato uma coisa que ele vai absorvendo lá de um orçamento mal elaborado. Nós já tivemos aí aumento de vários impostos nesses últimos anos, taxas na iluminação, combustível e assim por diante. Isso tudo vai refletir na sociedade como um todo, no nosso empobrecimento. E o governo fazendo um orçamento que vai desviando recursos ou aplicando em coisas que não tem nada a ver. Se nós fôssemos falar
de propinoduto, ou de corrupção, ou de desvio de verbas, nós ficaríamos aqui algumas horas para tratar só desse assunto. Observe isso, eu e você vamos eleger alguém para fazer um orçamento, e esse orçamento somos nós que vamos alimentar. Se nós elegermos um governo mau, uma pessoa que não tem boa proposta, nós vamos pagar o pato. E o pior, não vamos comer o pato, só vamos pagar. Então é uma coisa muito séria, porque a representação política é necessária. A União não produz nada, um orçamento mal elaborado prejudica o país, e é isso que nós temos que pensar. O presidente da República é o grande administrador do país. Nós não podemos entregar o país em mãos que vão prejudicar o país, porque um país prejudicado prejudica as empresas do país, uma empresa prejudicada prejudica os seus colaboradores prejudicados vão ter reflexos na sua vida particular e privada, na sua família. Observe isso, eu ponho alguém lá em cima que atrapalha a minha vida aqui embaixo. Por isso que aquele momento solitário do 31 de outubro de 2018, quando eu e você vamos arremessar um para lá, nós temos que saber quem nós colocaremos lá em cima. Vamos falar do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é formado pela Câmara Federal e pelo Senado da República. Esse é o Poder Legislativo. Quantos são os deputados federais que nós temos hoje no Brasil? Hoje não, há muito tempo. 513 deputados federais. Quantos são os senadores da República? 81 senadores. O que esses dois representam? Os deputados federais representam a população do seu estado. Já os senadores representam o estado, certo? A lei diz que cada estado brasileiro tem direito a ter 3 senadores no Senado, independente do estado ser grande ou pequeno. Então, a Amazonas é um estado geograficamente grande, Roraima é pequenininho. Os dois têm 3 senadores cada um. Paraná, São Paulo, mesma coisa, 3 senadores. Bom, o número mínimo de deputado por estado é de 8 deputados. Independente da população desse estado ser muito pequena, o número mínimo são 8 deputados. Por exemplo, Roraima tem uma população pequena. Roraima, ou Alagoas, ou Sergipe, estados menores, eles têm direito a ter 8 deputados. E a lei diz também que o estado mais populoso tem o direito de ter no máximo 70 deputados federais. Sabe qual é o estado que tem 70 deputados federais? Tem ideia? São Paulo. São Paulo tem 70 deputados federais, certo? O mandato do deputado federal, 4 anos. 4 anos, eu e você vamos colocar alguém lá junto da presidência da República, no Poder Legislativo, claro, para que ele possa legislar, fazer leis e também fiscalizar o Poder Executivo. Observe isso, que a função do Poder Legislativo é fazer leis e fiscalizar o Poder Executivo. Leis que podem nos prejudicar ou leis que podem nos beneficiar. Se o deputado foi bem escolhido, ele vai fazer uma legislação pensando na sociedade. Se ele foi mal escolhido, ele vai fazer uma legislação pensando nas conveniências dele, ou partidárias ou pessoais. E a lei é que complica ou resolve a vida. Uma boa lei melhora a vida. Uma lei mal elaborada complica a vida. O mandato do senador, 8 anos. Observe, quando você coloca um senador lá, ele vai ficar no Senado durante 8 anos. É muito tempo. Se for um bom senador, amém, glória, aleluia. Se for um mau senador, 8 anos, dá para fazer muita coisa errada. É muito complicado, certo? Atividade do Poder Legislativo, já falei, que é elaborar as leis, examinar as contas do Poder Executivo, fazer audiências públicas sobre as leis que vão ser implementadas. É o Poder Legislativo que norteia a vida do país através da legislação. Legislação de trânsito, legislação de seguro, legislação familiar, legislação educacional,
tudo na vida é regido por leis, leis que vêm do Congresso Nacional, leis que são feitas, proclamadas, editadas pelos nossos representantes, né? Aí está um quadro político para você ter ideia. Olha, o Paraná tem 30 deputados federais, 30. Tem 3 senadores, 30 deputados federais. Santa Catarina, 16 deputados federais. Rio Grande do Sul, 71. Considerando que a Câmara Federal tem 513 deputados, nós temos aqui, olha, na região sul, nós temos 77 deputados, 3 estados aqui, certo? Somando aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, dá 77 deputados. Sudeste, nós temos 4 estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, dá 79 deputados. 179 com 77 dá 256. Ou seja, quantos por cento da Câmara Federal nós representamos só o Sul e Sudeste? 50%. Observe isso, se nós fizermos uma boa eleição só no Sudeste e no Sul, nós teremos condições de ter uma Câmara melhorada em termos de deputados federais. Se votarmos bem, escolhermos bem, nós temos uma capacidade de influenciar a Câmara com uma composição muito mais qualificada. Ah, aqui tem uma coisa que vocês vão odiar saber, porque realmente não é confortante. Dentro do orçamento da União, uma parte dos recursos que a União arrecada vai para pagar o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e outras cositas más, certo? Um deputado federal, o salário dele é de R$33 mil por mês, o salário da sua excelência. Mas ele não ganha ou não recebe só salário. Ele tem um monte de outras verbas que, sabe quanto que custa um deputado por mês? Para o Brasil? Para o Brasil não, para quem? Para mim e para você. Um deputado federal, custa por mês, só custo direto, não estou falando de água, a Câmara Federal, coisas mais, 168 mil por mês. Sabe o que dá isto por ano? 86 milhões. Sabe quanto dá? O que é isso aqui? Por mês, a Câmara. Sabe o que dá a Câmara Federal por ano? 1 bilhão. 513 deputados, ganhando o que eles ganham por mês, no final do ano, só dessas verbas diretas, eles estão custando para o país 1 bilhão e 50 milhões de reais. Observe que eu e você estamos elegendo alguém que nós vamos pagá-lo com o nosso dinheiro para ele legislar e cuidar do país em nosso favor. Parece que grande parte deles não faz isso. Mas uma vez que eu elegi, eles vão receber isso por mês, por ano, a Câmara Federal. O senador custa 165 mil por mês, aqui 13 milhões no seu tempo e no ano 160 milhões. Somando esses dois, o governo não, o país não, eu e você, com os nossos impostos, pagamos 1 bilhão e 200 milhões de reais, isso aqui é coisa do ano passado, agora já deve ter aumentado umas quireras aí. Dos nossos impostos, 1 bilhão e 200 milhões por ano, ao invés de ir para infraestrutura, saúde, segurança, educação e coisas do gênero, vai para custear o poder legislativo. E aqui não estou colocando o executivo, que é outro tantão, o judiciário, que é outro tanto. Quer dizer, a coisa é complicada.
vou pensar uma coisa. Aí você diz, já que a coisa é tão complicada assim, eu não vou votar em ninguém, você quer saber? Eu vou votar nulo, eu vou votar em branco, porque aí eu não elejo ninguém. Errado. Errado. Todo mundo tem essa... Todo mundo não. É comum ouvir por aí de que o negócio é votar em branco para não eleger ninguém. Se você votar em branco ou nulo, você está elegendo o outro. Vou dar um exemplo aqui. Pensa numa cidade que tem 100 eleitores e que esses eleitores são chamados a eleger o presidente da República. Vamos pensar aqui no caso do presidente da República. Com quantos votos num colégio de 100 eleitores, o presidente da República pode ser eleito no primeiro turno? 50% mais um, então 51. Então, numa cidade que tem 100 eleitores, se todos eles votarem, sem ser em branco e nulo, votarem em alguém, aquele que fizer 51 votos é eleito no primeiro turno. Tá. Agora vamos pensar o seguinte, esta mesma cidade, esse mesmo grupo de eleitores e o mesmo candidato, 20 pessoas de um colégio eleitoral de 100 resolvem votar, não vou votar em ninguém, meu voto é de protesto, eu voto em branco ou eu voto nulo. 100 votos, tira 20 votos brancos e nulos. Quantos votos válidos sobraram? 80. Para eleger o presidente no primeiro turno, o presidente precisa ter 50% mais um dos votos. De 80, quantos votos que ele precisa ter? 41. Foi eleito de maneira mais fácil. Viu? No primeiro caso, quando todo mundo votou em alguém, ele precisava de 51. Agora, tirando votos brancos e nulos, porque o que conta são os votos válidos, o presidente ou o candidato foi eleito com 41 votos. Ou seja, quando você votou em branco e nulo, você ajudou a eleger o outro com menos votos. Então, nós não podemos entrar nessa ideia do voto branco ou nulo, porque o voto branco e nulo elege quem a gente não queria que fosse eleito. Por isso que eu e você vamos ter que procurar nos informar da nossa cidadania. Eu não vou votar de qualquer jeito. Eu quero um país novo. Para ter um país novo, nós precisamos ter uma política nova. Nós temos que ter gente capacitada, honesta, dedicada. Alguns lá podem ficar. Talvez você concorde isso comigo. Mas muitos não devem retornar. Talvez você concorde com isso. E naquele dos que não vão retornar, nós temos que colocar um lá que a Lava Jato não tem que tirar. Nós não podemos ser suja-jato. Nós temos que nos aderir a esse movimento de, se a Lava Jato tira através do processo judicial, nós não colocamos através do processo eleitoral. Vou finalizar para vocês guardarem essa frase aqui de um sociólogo e professor polonês. Ele diz o seguinte, olha, o poder é a capacidade de fazer as coisas, e a política é a capacidade de decidir que coisas devem ser feitas. Olha isso, como é interessante. O poder é a capacidade de fazer. Quem tem poder, faz. Agora, a política é a capacidade de escolher que coisas o poder vai fazer. De tal forma que, se eu elejo um mau político, qual será a escolha dele? Uma má escolha. E como ele escolheu fazer aquilo, o poder fará aquilo de mal que a política escolheu. Então, para que nós não possamos cair no enrosco de escolhermos alguém que vai escolher mal, nós temos que escolher bem. Isso é responsabilidade intransferível, minha e sua. Naquele dia 31 de outubro de 2018, quando lá com a nossa consciência, com a nossa responsabilidade, pensando em nós, pensando no país, pensando na nossa família, pensando nos nossos netos e bisnetos e assim por diante, nós vamos lá fazer uma coisa séria, da qual nós não vamos nos arrepender, porque antes de entrarmos na cabine,
nós, como cidadãos conscientes, verificamos, procuramos nos informar desses candidatos que fizeram propostas, se eram propostas execuíveis, se eram pessoas sérias e honestas. Aonde nós vamos buscar essa informação? Em todo e qualquer lugar. Com os amigos, conversando em casa, com as suas empresas honestas, como é o caso da Cocamar. Eu não estou falando de ideologia política, estou falando de gente séria. Porque se a pessoa não é séria, não tem nada a ver a ideologia dela. Ela vai fazer coisa não séria. Então, nós vamos sair a campo para construir o Brasil que nós queremos. Nós podemos fazer isso, como eleitores responsáveis e conscientes. E se fizermos isso, o Brasil será excelente. A Cocamar, muito melhor ainda. Agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado para pensarmos um Brasil novo. Muito obrigado.